Olá, sejam todos bem-vindos e hoje eu vou estar tentando ensinar a vocês pelo menos o básico do xadrez, que é um jogo de tabuleiro que muitos pensam ser complicado demais, mas ele tem suas vantagens depois que você aprende e entende como ele funciona. O xadrez é um jogo de tabuleiro antigo que existe até uma lenda dele sobre um rei que perdeu seu filho numa guerra e ficou com depressão por causa disso. Aí chegou um certo viajante que mostrou ao rei um jogo de tabuleiro. Então o rei ficou fascinado com o jogo e queria agradecer o viajante. Então ele resolveu o seguinte: na primeira casa me deu 1 grão de trigo, na segunda casa 2 grãos, e assim sucessivamente. O rei aceitou, pensando ser tranquilo, mas depois de fazer as contas, viu que ia acabar com o estoque do reino inteiro. Então ele decidiu que o viajante se tornaria o conselheiro real dele e poderia comer o quanto ele quisesse. Então, o xadrez tem ensinado a ter surgido lá na metade do século XV, durante o Renascimento Cultural lá no sudeste da Europa, mas houve diversas modificações ao longo do tempo. No xadrez temos algumas peças como o peão, o bispo, o rei, a dama, a torre e o cavalo. O cavalo, por exemplo, ele anda em forma de L, no caso 3 casas, seria 2 para uma direção e 1 para a outra. Então seria mais ou menos assim, sempre fazendo um L. Torre, por exemplo, ela sempre anda na horizontal ou vertical, ou seja, sempre para uma direção reta. Então, sem limites, o importante é que ela ande em linha reta. Uma dica para saber é que no seu time sempre vai ter 2 bispos, um em cada casa, de cor diferente. Então vai ser um na casa preta e um na casa branca. O time adversário também. O sempre anda na diagonal. E, por exemplo, assim. Forma de X, resumindo. O peão ele é uma peça bem diferente das outras. No começo você pode andar 1 ou 2 casas. E ele sempre vai comer uma casa na diagonal. Por exemplo, assim. Então, por exemplo, se tiver uma casa na diagonal à frente do peão, à esquerda ou à direita, ele pode comer. Uma coisa diferente do peão também é que ele não come a sua casa à sua frente. Então, por exemplo, se você colocar 2 peões assim, eles vão ficar presos, não vão conseguir movimentar mais.